19 de outubro, CPI não foi um circo. Vamos ver hoje esse assunto referente a essa CPI que está em andamento aí, que estão apresentando um relatório já pré-fabricado aí. E por que a CPI não foi um circo? Porque se fosse um circo, seria divertido, seria uma fantasia, seria a felicidade, o riso. Mas não, o que nós vimos foi um show de horrores, com métodos, com planejamentos e com um objetivo. E os políticos de esquerda que vocês estão vendo aí, ficha suja, com dezenas de processos no STF, que dá um foro privilegiado a essas pessoas, perseguindo e querendo punir conservadores e principalmente querendo derrubar o presidente da República através de impeachment ou acusando de crimes que ele não cometeu nem teve intenção de cometer. Então, o que a gente percebeu ali? Que essa gente, ela segue ordens de uma elite global, da ONU, OMS, sei lá da onde, que planejam as ações e impõem às nações para que executem aquelas ordens que vêm de fora, desrespeitando a soberania do país, a Constituição e as nossas leis. E os governos do Brasil, como sempre, obedecem, legalizam, decretam, politizam a saúde, como aconteceu agora com essa terrível pandemia que ainda não terminou. A mídia militante ideológica, que é paga, que é financiada, ela deu toda a cobertura, manipulou a informação, desinformou, aterrorizou a população, que chegou a esse estágio que está todo mundo aí completamente desnorteado. E nós, o povo, eu, o senhor, a senhora, nós ficamos adormecidos, nós toleramos, nós obedecemos ordens absurdas, como esses passaportes, esses lockdowns que estão impondo às pessoas, para as pessoas ficarem em casa, deprimidas, fechadas, sem poder trabalhar, sem estudar. E tomamos uma primeira dose, uma segunda dose, um reforço e por aí vai, dessas picadinhas, que eu não posso nem dizer o nome, mas continuamos presos nas nossas casas, usando máscara e afastados uns dos outros, e segue o baile. Bom, nós sabemos que tudo isso começou nesse grande dia 7 de setembro aí, que toda a população praticamente de uma maneira ou de outra se moveu, se mobilizou, foi às ruas, todo mundo de verde e amarelo, exigindo, pedindo, dizendo ao presidente, ao nosso representante, que nós autorizávamos as medidas pela liberdade, pela democracia, que fosse feito o que tinha que ser feito. Então, nós demos um cheque em branco, mas infelizmente parece que faltou planejamento, faltou estratégia, a situação não decolou, continuou e piorou, o sistema se tornou mais forte, o sistema se achou, bom, agora nós temos com tudo na mão, agora esses caras são tudo antidemocrático, agora nós vamos apertar o sistema. E aí o establishment veio para cima. Aí tiveram que chamar um corrupto lá, que foi vice-presidente da Dilma e do PT, para tentar apagar o incêndio que se formou, e fizeram aquele arremedo de acordo, que não foi acordo coisa nenhuma, e a perseguição continuou, né? E esse pessoal aí da CPI, esse pessoal aí, o Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, todos esses comparsas aí, já tinham iniciado um relatório, que agora foi vazado entre aspas, porque todos os relatórios deles já tinham vazado para a imprensa desde o início. Os relatórios deles foram feitos para vazar. E eles resolveram colocar nesse relatório, indiciar ali 53 pessoas que eles investigaram, entre aspas, quebraram sigilo bancário, telefônico, né? Com exceção de 3 ou 4 ali que eram apenas lobistas ou representantes ou vendedores das empresas que queriam ganhar dinheiro, queriam levar vantagem vendendo vacina que nem existiam. E o governo não comprou essas vacinas, não pagou e, portanto, não houve prejuízo nenhum aos cofres públicos, não houve corrupção. Mas eles insistem com essa narrativa mentirosa e gastaram milhões com essa bobagem, com essa perseguição às pessoas. Então, meus amigos, essa lista que está aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, é uma lista de 53 nomes, vou ler alguns nomes, e por incrível que pareça, além do presidente da República, seus 3 filhos e todos os vários ministros, começaram com 8 médicos, 8 pessoas que, ou de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, assessoraram ou falaram com o presidente, ou eles prescreviam para os seus pacientes algumas medicações, porque na época não tinha vacina e alguma coisa tinha que ser feita. E o médico tem que ter autonomia, senão não é médico. Então ali começou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi indiciado, o deputado Osmar Terra, que é médico também, que eventualmente conversava com o presidente,
a doutora Maíra Pinheiro, que é secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, a médica Nise Yamaguchi, o doutor Paulo Zanotto, que é virologista, um tenente médico da Marinha, Luciano Dias Azevedo também, Pedro Batista Júnior, que ele é um diretor executivo do Prevent Senior, aquele. Depois tem o Dr. Mauro Luiz Brito Ribeiro, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Então são 8 médicos e mais alguns aqui. E o resto é tudo deputados. O ministro do Trabalho, o Nick Lorenzoni, ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Ora, vejam só. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deputados federais Daniel Silveira, Bia Kicis, Carla Zambelli, Ottoni de Paula, General Girão, e o ex-ministro da Saúde, General Pazuello, que é um dos mais eles perseguiram, né? Um homem honesto, direito, correto. Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ministro das Comunicações, e por aí vai. Iniciaram empresários como o velho da van, que eles dizem, né? Que não tem nada a ver com essa situação aí, né? E até um youtuber como o Alan dos Santos, o que ele tem a ver? Ele recebe dinheiro do governo? Ele deu algum conselho do presidente? Jamais. Mas acontece que é só para desgastar essas pessoas. Essas pessoas foram simplesmente tripudiadas, né? O que aconteceu com eles? Eles vão ter toda a sua vida, sua reputação, suas biografias destruídas, né? Vão perder seus direitos políticos, porque estão sendo investigados, né? E a situação vai continuar por aí, né? Então, pessoal, o general Sérgio Tigói, que ele é um gaúcho, ele está aposentado, ele mora em Novo Hamburgo e ele é colunista do jornal NH. Ele escreveu uma coluna muito interessante a respeito disso. Vou ler alguns trechinhos aqui, porque o texto é muito longo, mas só para vocês terem uma ideia o que pensa uma pessoa que está de fora do governo e que vê com racionalidade essas barbaridades que são feitas aí. Ele falando sobre a CPI, que não é um circo, ele diz lá, vou ler alguma coisa aqui, abre aspas. O que se testemunhou foi uma desconcertante demonstração de maus modos, o constrangimento moral de depoentes como perversa técnica de interrogatório, visa ataques pessoais, chiliques descabidos, cenas de boçalidade e grosseria explícitas, a intimidação de testemunhas chamadas para depor, a arrogância, repetidos como será como eu quero, porque eu quero, senadores negando com fingida compenetração opiniões e recomendações anteriormente defendidas e o repugnante e imperdoável tratamento dedicado às senhoras convocadas para depor. Foi o caso das médicas, que eles tripudiaram com as mulheres, fizeram de tudo, e tudo isso é assistido com solene omissão dos sempre atentos grupos de defesa das mulheres, né? As feministas não apareceram para reclamar, ou a associação de advogados como a OAB, que se omitiu totalmente de defender as prerrogativas dos advogados que foram maltratados e expulsos da sala que estavam acompanhando seus clientes. Uma coisa nunca vista no planeta. Nem na ditadura do Stalin a coisa foi nesses parâmetros. Continuando. As transmissões ao vivo das sessões da CPI iluminaram com tal intensidade o que temos de mais rasteiro na política brasileira, que nem mesmo este meio ano de superexposição foi capaz de fazer com que a aprovação pública do Senado Federal chegasse sequer aos magros 15%, segundo as pesquisas. Então, eventuais culpados serão os maiores beneficiados pelo festival de incoerências, descalabros, parcialidades, disfarçatez, falta de respeito e muito mais conduzido pelos próprios encarregados de investigar, que eram aqueles senadores completamente histéricos lá, fazendo interrogatório. Continua. A sociedade contribuinte e eleitores perdeu. A democracia sofreu ao ver enfraquecido o parlamento pelos seus próprios vícios. Ganhou a indigência moral, mas como afirmou Margaret Thatcher, não se faz eleições para colocar os melhores no poder, mas para impedir que os piores lá permaneçam. E aí continua o texto. Veja então, é uma incoerência de todo isso que aconteceu. Isso aqui é para refletirmos o que aconteceu e continua acontecendo, e eu quero ver o que vai dar. Essas pessoas precisam reagir, porque isso aí vai levar 30 anos para a sociedade voltar ao normal, para continuarem
vai voltar algumas gerações aí, talvez 20 ou 30 anos, para que as pessoas voltem ao vínculo da civilização ocidental, o direito romano, a religião cristã, né, e principalmente os direitos, a democracia, né, aqueles vínculos que nos nortearam, que nos trouxeram até aqui como civilização, como pessoas racionais. Meus amigos, se inscrevam no meu canal aí, não custa nada, né? Eu não tenho partido político, não defendo ninguém, eu defendo o Brasil, sou um conservador, um maragato, eu quero que as coisas sejam, que exista liberdade, que exista democracia, que a gente seja pessoas que respeitem as outras pessoas, que sejam pessoas cristãs, pessoas decentes e honestas. É isso que a gente quer. A gente não quer mais nada do que isso. Isso vai levar tempo, mas nós precisamos começar desde agora a trabalhar as próximas gerações. Obrigado e até o próximo.